Olá a todos, meu nome é Pablo Mazzilli. Agora vamos dar continuidade sobre a parte de aprofundar com os temas de Smart Devices, também coisas de UI. Este é o fluxo que estamos marcando para o curso. Vou falar de alguns outros recursos que temos de UI, passar rapidamente, poderão ver que são coisas simples, mas interessantes que incorporamos à versão 16 e nos últimos upgrades da versão 15. Depois vamos aprofundar um pouco mais comentando as novidades e assim numa revisão geral do tema. E depois sim, Javier continuará com a parte de mapas, o sistema de storage e alguns outros recursos do IDE. Bom, vamos revisar a parte de Smart Devices. Devem ter notado que foi atualizado nos últimos upgrades da versão 15, o que acontecerá com a versão 16, que alteramos o nome do objeto que se chamava Dashboard, agora se chama Menu for Smart Devices. Notará esta diferença. Uma diferença é uma mudança simples no nome, para não confundir com o objeto Dashboard, que está incluído para toda a parte de Query e definir dashboards associados a consultas na parte Web. E agregamos neste objeto, no objeto Menu, agora chamando Menu, algumas propriedades novas. Em particular, quero falar desta propriedade que é Tabs Distribution, que é uma propriedade que nos permite que quando estamos trabalhando com um objeto menu, onde os elementos serão visualizados como tabs, podemos indicar aqui também como faz a distribuição dos itens da tab. E há duas opções, e aí, inclusive, ao usá-lo em cada uma das plataformas, há um comportamento pré-determinado. Para iOS, o comportamento pré-determinado é Fixed Size, significa que se distribuem uniformemente cada um dos itens na barra inferior, e para o caso de Android, depende um pouco da quantidade. Se a quantidade de itens supera os 5 elementos, automaticamente se usa o scroll. Se não, se são menos de 5, se distribuem de forma uniforme, que é Fixed Size. Outra coisa relacionada com o tema Tabs, do menu Tabs, uma coisa que está dando mais poder ao objeto menu, que em muitos casos deixavam de usar o objeto menu por algumas limitações, então agora foram mudadas com mais potência. É o suporte Android do menu como tabs inferior, ou seja, podemos mostrar um tab na parte inferior da tela. Antes, o comportamento predeterminado que se executava com as regras de desenho do Android era mostrar sempre na parte superior. Para iOS, exibia sempre na parte inferior. Android agora tem, depois com o surgimento de Material Design, um conceito novo que é Navigation Button. E com isso, o que nós estamos fazendo é dar a possibilidade de, quando temos um menu como Tabs, podemos mostrá-lo tanto acima quanto abaixo. Como configuramos isso? Ou seja, a posição da tab em Android? Através do tema. Sim, vamos ver que no menu, no objeto Menu, tem uma classe Menu, já está pré-configurada. Digamos, então, se formos ao tema, ao objeto Tema, vamos à classe Menu. Na classe Menu, escolhemos qual é a classe associada à Tab Class. Quando o menu é exibido como Tab, qual é a classe associada? É a Tab. Daí vamos à classe Tab e vamos dizer a posição da Tab, se queremos na parte inferior ou superior. Essa é a forma em Android que dizemos onde mostrar a Tab. A respeito dos objetos main, em geral, não só em objetos menu, mas em qualquer objeto que podemos definir como main, verão que aparecem novas propriedades, e algumas mudaram seus valores. Por exemplo, Android Base Style, o valor pré-determinado era Dark, agora mudou para Light with Dark Action Bar, que permite executar ao novo desenho do tema Carmine. E por outro lado, verão que aparecem essas propriedades novas. Algumas estavam em outras partes, por exemplo, as configurações de Android Map, Maps API, as chaves para utilizarmos os mapas. Antes estavam no nível do gerador, se configuravam no gerador Android, apareciam estas propriedades. Vemos que as credenciais para assinar a aplicação, que eram todas as propriedades que estavam no nível do gerador, ou seja, eram genéricas para este environment,
agora podemos configurá-la em nível de menu. Isso nos dá a possibilidade de ter diferentes main neste mesmo environment para Android com diferentes propriedades, uma necessidade que surgiu a partir de alguns cenários. Em particular, a Application Signing, que era uma propriedade que, como dizia, estava configurada no nível do gerador, agora aparecerá no nível do main, e somente quando a Compilation Mode estiver em modo Distribution. Quando está em modo Development, que é a outra opção que tem esta propriedade, essas propriedades não são necessárias configurá-las, e pode-se testar uma aplicação com mapas, neste caso, se está assinando a aplicação, se está utilizando credenciais que o próprio GNexus disponibiliza. Mas na hora de colocar suas aplicações em produção, devem necessariamente mudar a Compilation Mode para Distribution. Senão, no Google, não podem publicar suas aplicações no Google Play. E aí sim, irá pedir que coloquem suas próprias credenciais. Vocês se registram, como documentado no Wiki, quais são os passos para obter essas informações e põem suas próprias credenciais. Porque antes o que acontecia era que estávamos usando credenciais que eram do GNexus e concluindo, publicando com credenciais que eram do GNexus, o que não é o recomendável. Bem, isto em relação ao menu e aos main em geral. Outro recurso interessante que incorporamos nos últimos upgrades da 15 e na versão 16 é o conceito de animations. As animações são recursos que realmente vão melhorar notavelmente o que é a experiência do usuário, da interface dos usuários entre as aplicações. As animações, e especificamente se chamam Lottie Animations, é uma biblioteca criada por Airbnb, e eles também criaram uma API JSON, de onde podemos descarregar esses recursos e utilizá-los em nossas aplicações. Deixe-me mostrar-lhes do que estamos falando quando falamos de animações. Aqui, estas são algumas animações. O interessante é que as animações Lottie, hoje a maioria das ferramentas de desenho, permitem exportar esses arquivos, ou seja, permitem criar e exportar essas animações com esse JSON, que é esse formato Lottie, e também temos sites como este, lottiefiles.com, do qual podemos baixar animações que estão disponíveis para ser utilizadas. Verão que há muitas animações, aqui as mais populares, por exemplo. Então é um recurso, quando nós, por exemplo, queremos mostrar que uma ação foi confirmada, em vez de criar uma imagem estática ou colocar um GIF, que não é o recomendável, baixar esse tipo de animação. Como dizia, é um arquivo JSON, que os designers sabem bem como criá-los, se não podem baixá-los daqui. Inclusive, alguns desses sites permitem personalizá-lo. Se selecionarmos este aqui, podemos, por exemplo, alterar as cores que queremos que utilize. Por exemplo, em nosso desenho, não queremos esta aqui, que era uma cor mais azul. Bem, vai alternando esse desenho e em seguida, com este botão que aparece abaixo, podemos baixar o arquivo e vamos incorporá-lo à nossa KB. Como incorporamos os arquivos? Uma vez que obtemos o JSON, que nos forneceu o designer, ou nós descarregamos de algum site que fornecem o recurso, vamos a Files, na KB, temos a opção dos arquivos que estão na KB, importamos esse JSON, deve ter disponível o arquivo, e depois temos que ir ao objeto tema. Criaremos uma subclasse dentro da classe Animation, onde diremos que a classe Animation é do tipo Lottie, ok? E o arquivo, vamos indicar o arquivo que carregamos antes, que está incorporado na KB, ok? E uma vez feito isso, podemos usar esta imagem em nossas aplicações. Como podemos usá-la? Bom, atualmente podemos usá-la dessas formas. Uma é através da Animation View User Control, o User Control que aparece na paleta de controles, onde podemos arrastar esses controles em um SD Panel. E através das propriedades desse controle, vamos aqui, Animation View, o colocamos em nosso painel e depois temos algumas propriedades associadas a esse controle, como, por exemplo, Set Animation, para indicar qual é a animação que utilizaremos. Aqui estamos indicando que é a Temp Class Animation 1, que havíamos criado antes,
e o play para que comece a executar esta animação. Existem outros métodos que estarão associados ao controle Animation View, como, por exemplo, para pausar a animação, ou inclusive o play. Tem alguns parâmetros adicionais que são opcionais para indicar de onde queremos que comece a animação e quanto tempo queremos que dure. Porque existem animações, por exemplo, que mostram o play e pause, e queremos, como se reproduzindo um áudio, que seja exibido o play, e quando começa a reproduzir, que mostre a imagem de pausa, e quando pausar, que seja exibido o play para voltar a reproduzir. Podemos tudo isso com o mesmo arquivo, administrar em que posição queremos que comece e finalize, baseado nestes métodos adicionais, que verão que estão disponíveis quando utilizam os métodos. Podemos também dizer que queremos loop, sempre executando ou que execute uma vez e finalize. Imagine isso aqui como um GIF, onde temos mais propriedades e um poder muito maior. Isso aqui é o que tem relação com a parte de Animation View User Control. Depois também podemos usá-lo para personalizar a carga do form ou dos grids. Verão que vem por padrão, para Android é exibido como um pequeno círculo quando está carregando um form ou um grid com muitos dados, onde temos uma animação que vem pré-determinada, digamos, em nossas aplicações. Bom, podemos mudar esta imagem por qualquer desses arquivos LOT, ou também a parte quando sobe nossa aplicação, Launch Screen. Assim, por exemplo, o nível para personalizar a carga do form ou grid. Há propriedades novas na classe associada ao form, onde podemos indicar qual é o Load Animation Class e o mesmo para o grid. E por último, também o controle Progress Bar Indicator, que hoje tem uma imagem, digamos, uma animação pré-determinada. Podemos associar-lhe uma animação diferente através dos arquivos. Tudo isso através de propriedades nas classes correspondentes. Fonts. Outra coisa interessante é poder incorporar, ou seja, a ideia é com isso, animações, agora com as fontes, todos os recursos que precisem para suas aplicações que sejam incorporados dentro da própria KB. A fonte também é algo, antes, se queríamos usar alguma fonte que não estava predeterminada no dispositivo, tínhamos que incorporar esses arquivos ao nosso projeto, referenciá-los na forma por fora, digamos, fazer alguns truques para que isso funcione, copiá-los na pasta do projeto. Hoje a ideia é colocá-los todos dentro do GeneXus, e se precisamos de alguma fonte adicional, alguma fonte específica, voltamos ao tema, vamos à opção Fontes, que aparece em nosso objeto tema, temos a opção Add Font, então nos pedirá para adicionar qual é a fonte, para importá-la. Vamos selecionar, por exemplo aqui, Gameplay, TrueType Font, a abrimos, então fica como uma fonte dentro do nosso objeto tema. E depois, por exemplo, em um botão, esta é a classe associada a um botão, podemos dizer-lhe que a Font Family, que irá usar a classe deste botão, seja a que incorporamos recentemente, Gameplay, ok? Ou seja, fica tudo referenciado, fica tudo dentro da KB. Isso facilitará porque se vamos à KB do GeneXus Server, temos todos os arquivos necessários como o LOT, as fontes, está tudo completo. Não temos que agregar recursos adicionais por fora da KB. Bom, assim como seria visto após aplicar essa fonte. E outra coisa interessante, digamos, para nivelar a parte SD, como o que já tínhamos para a web, é a possibilidade de criar componentes dinamicamente em nossas aplicações Smart Devices. Até agora, podíamos em um layout colocar um objeto component, SD component, mas tínhamos que referenciá-lo diretamente nas propriedades. Mas se tínhamos outro painel, aqui, por exemplo, este painel Game Quiz, onde mostra um grid, colocaríamos um component neste layout e nas propriedades dizíamos qual era este objeto. Bom, agora podemos utilizar o Create nos eventos para criá-lo dinamicamente. Isto provê a possibilidade então de, em Runtime, selecionar que painel queremos mostrar numa determinada seção de nossa tela. A aplicação do evento, a aplicação GX28, utiliza em uma das telas bastante desse conceito, porque queríamos que em uma tela, dinamicamente, conforme o dia, fossem exibidos diferentes tipos de informação,
Ou seja, por exemplo, a lista preliminar de palestra, depois queríamos que fosse exibido, começou o evento, começar a mostrar as palestras diferentes nas tabs. Ou seja, se verificarem depois que publicarmos essa base de conhecimento, verão que alguns layouts utilizam fortemente este conceito para dinamicamente, dependendo de, nesse caso do dia, mudar a informação que estamos mostrando ao usuário nessa tela. Bom, isto com relação aos recursos de UI que foram incorporados, complementando um pouco do que falaram hoje para a SD.